Oi, professor. Oi, Raquel, tudo bem? Tudo e com você, como é que tá aí? Tudo bem, tudo certinho, bastante frio hoje. Aham, que bom então que o senhor tá bem. A Senira tá com muito frio, Senira? Não, professor. Tá Eu tô sim, tá debaixo debaixo da das coberta. cobertas. Que esperta! E a Raquel tá com muito frio, Raquel? Eu não tô debaixo da coberta, não. Eu tô aqui sentada na mesa mesmo. Ah, que bom. Vocês conseguiram realizar as atividades? Vão realizar ainda? Não conseguiram? Eu vou fazer hoje, professor. Tá certo. Raquel, Eu vou fazer hoje também. tá certo então. Conseguiram assistir a videoaula ou só fizeram a leitura do LDI? Eu assisti o vídeo aula. Certo. É, Falta um minuto. 11 horas agora, então, bom dia. O professor vai começar a correção. Antes de começar a correção do exercício, a explicação que for necessário, o professor vai abrir uma apresentação e vai mostrar alguma curiosidade para vocês dessa época. Começar uma aula assim um pouco diferente, né? Deixa eu abrir aqui. Abrir uma janela, uma guia. Deixa eu ver. Cancela uma. Apresentar. Ok, deu certo. Vejam se vocês conseguiram visualizar. Se vocês Sim. conseguirem. Ok, está gerando a apresentação. Se puderem clicar em cima, o professor vai estar lendo e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. É sobre o assunto, fica uma maneira mais fácil de entender. O professor vai fazer a leitura. Raquel, consegue enxergar? Consigo. Certo. O professor vai fazer a leitura, caso vocês não consigam ler. O título é Os Santos do Pau Oco. A cobrança do quinto, o quinto era um quinto, né? Uma quinta parte do ouro recolhido, né? Conforme está no LDI. Muito alto para os colonos, gerava insatisfação e favorecia o contrabando. Foi nessa época que apareceu o santo de pau oco, destinado, entre outras coisas, a esconder o ouro no seu interior. De ouro em pó era feito através de imagens de madeira que o santeiro esculpindo o interior oco para a, e por último uma curiosidade, a expressão do pau oco sobreviveu à passagem do tempo e hoje é empregada para identificar os hipócritas. Aqui, ó, mostra uma abertura do santo, né, para esconder dentro dessa estátua, né, e o ouro. Não sei se vocês conseguem enxergar bem ou não conseguem. Dá de ver, professor? Ótimo, ótimo. Então, nesse período, eu vou estar. Não, cancela, eu vou baixar aqui, vou tentar encerrar essa apresentação.
O professor mandou essa semana um e-mail para vocês. Eu não sei se todos receberam, ou conseguiram receber, ou leram ou não, sobre o quinto dos infernos. Receberam um e-mail? Não, professor. Não? Raquel recebeu lá na plataforma da Positivo On, tem uma parte que é mensagens, e o professor enviou para vocês, para a turma do 8º ano 2. Deixa eu até pegar aqui o dia. Eu enviei sobre o quinto dos infernos. Deixa eu ver o dia, caso depois, na Positivo On, lá na plataforma lá de estudo, né? Na parte de mensagem, o professor mandou uma mensagem para vocês. Deixa eu ver qual foi o dia. Deixa eu pegar aqui o dia. Foi dia 22. Dia 22. De qualquer jeito, se não receberam, depois o Ô, professor vai. Oi? É aquela que tem o link? Isso! Tá, então eu recebi. Perfeito, perfeito. Aí o professor vai conversar um pouquinho sobre ela e depois, se querer, eu deixo o link novamente, alguma coisa. Até hoje, pessoal, a gente usa várias expressões e sempre está ligado à história, né? Por isso que é importante saber um pouquinho da história, que nada nasce hoje, tudo geralmente já vem um tempo atrás, né? A expressão quinto dos infernos. Professor, eu já escutei essa expressão, acho que já teve até uma novela ou uma minissérie com esse título, Quinto dos Infernos. Algum dia, eu acredito que alguém já escutou, ou em filme, ou alguém falando na rua. Senira, já escutou essa expressão? Eu só escutei que vai pro quinto dos infernos. Certo, ok. Raquel, já escutou? Eu já ouvi, sim, um homem mandando o outro lá pro quinto dos infernos. Certo. Geralmente em filme, novela, até coisa engraçada, quando alguma coisa na televisão, aparece muito sobre isso. Quinto dos infernos. Professor, o que é isso? É sobre essa cobrança do quinto. Lá no LDI de vocês, na página 6, fala do quinto, que é esse imposto. Essa expressão quinto dos infernos é sobre esse imposto. Nesse link está falando sobre isso. Quinto dos infernos. Quando o minerador ele tinha muito ouro e de repente para vender esse ouro ele tinha que levar lá na casa de fundição para fazer uma barra de ouro. Ele só podia vender em barra. E toda vez que ele tinha que separar uma quinta parte do ouro dele, uma quinta parte desse ouro para transformar em barra e devolver para o governo esse imposto, ele falava assim, eu tenho que ir lá no quinto, tem que levar, lá no quinto dos infernos. Então, surgiu como esse preconceito do imposto, que se um minerador recolheu 100 quilos de ouro, a quinta parte desse ouro ele tinha que dar para o governo, 20%. Então, de 100 quilos, 20 quilos era para imposto. E lá em Portugal, ele dizia que o Brasil era um lugar muito longe, muito ruim. Eles falavam assim, lá é o quinto dos infernos. Então, o quinto vai estar associado a esse período que a gente está estudando. Quinto do inferno, por quê, professor? Porque é o imposto cobrado, e também por causa do Brasil. Nesse link, vai estar explicando um pouquinho melhor. E a outra parte, Santo do Paoco. Pessoal, lá em Minas Gerais, nessa época, era proibido andar com ouro em pó. Não poderia levar ele em saco, não poderia levar nada em pó. Por que era proibido, professor? Porque se em pó
ninguém saberia a quantidade de ouro que uma pessoa tinha, um minerador tinha. Então, o governo disse assim, ó, o ouro, para ser legalizado, para ser aceito por lei, ele tem que ser transformado em barra de metal. E toda vez que você vai transformar esse ouro em barra de metal, você tem que deixar a quinta parte, que é 20%. E o que acontecia? As pessoas de Minas Gerais que tinham muito ouro ou que queria ir para outro lugar, comercializar o ouro, vender o ouro, eles pegavam as estátuas e dentro da estátua era oca, já pedia para fazer assim, oca, enchia de ouro em pó, colocava todo o ouro ali, e de repente, quando eles iam passar, e tinha algum militar, alguém do governo acabando olhando a carga, verificando se estava levando ouro em pó, se estava roubando alguma coisa, aí ele falava, não, não, eu só estou levando só santo. Eu sou um religioso, eu estou só levando santo. E com o tempo, depois eles vão descobrir, isso é um santo do pau oco. Em outras palavras, opa, santo não tem nada, está levando o ouro, está escondendo o ouro. Então, o santo era o esconderijo que eles utilizavam para estar comercializando esse ouro, né? E hoje ainda existe essa expressão, até em sala de aula, eu acho que eu já escutei essa expressão, né? Senira, já escutou essa expressão na escola? Acho que sim. Isso, então, santo do pau oco. Raquel, já escutou essa expressão? Não, não escutei, não. Não? Se eu já escutei, eu não me lembro. Então está escutando hoje na aula de história. É, é. Luiz, Oi, bom dia, professor. Luiz. Bem, desculpa o atraso. Tranquilo. Luiz, você já escutou a expressão santo do pau oco? Já, mas eu nunca entendi muito bem o que era. Tá, o professor vai rapidamente abrir uma apresentação para você olhar e o professor daqui a pouco vai para a correção. Vai estar disponível agora uma apresentação, aí você clica nela. Deixa eu abrir aqui. Apresentação, uma janela. Aula cheia, como sempre, né? Deu, agora deu. Não, não deu certo ainda. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver se vai dar certo agora. Deixa eu fechar aqui. Ok, agora acho que vai dar certo. Apresentação, uma janela. Ok. Luiz, no início da aula, o professor passou um pouquinho sobre a expressão santo do pau oco. O professor quer um retorno seu agora, se você está conseguindo ver a apresentação. Tô conseguindo. Tá, o professor vai fazer a leitura em PowerPoint, voz né? alta. Isso. O professor vai colocar aqui, ó. Vai fazer a leitura caso você não consiga enxergar. Santo do Pau Oco. Na região mineradora, o contrabando de ouro em pó era feito através de imagens de madeira que os santeiros esculpiam, deixando o interior oco para facilitar a ocultação do metal, para esconder o metal. Curiosidade: a expressão santo do pau oco sobreviveu à passagem do tempo e hoje é utilizada para identificar hipócritas, falsos, mentirosos e enganadores. Eu já ouvi bastante gente falando essa expressão, mas eu nunca entendi o que era. Isso, então, essa expressão, ela vai estar ligada, Luiz, esse contexto de Minas Gerais, que era rica em ouro, e o ouro legalizado, permitido, somente era em barra de metal, fundido, igual está na página 6. E quando eles queriam esconder, contrabandear, eles pegavam um santo e colocavam dentro do santo o ouro em pó, escondia o ouro.
Aí, quando a polícia, os militares iam, o pessoal do governo iam fiscalizar, eles escondiam dentro das igrejas, eles levavam para outro lugar, tudo dentro do santo. Então, de santo não tinha nada, na verdade, era um esconderijo do ouro. Conseguisse entender essa expressão agora, Luiz? Consegui. E você recebeu o link do professor sobre o quinto dos infernos? Não sei. Isso Eu foi mandei na uma. posição. É dia 22. O professor mandou uma mensagem falando um pouquinho sobre a expressão quinto dos infernos. Também vai estar ligado a esse período da história do Brasil. Quinto, que é o imposto, né? 20% do imposto. Então, toda vez que alguém ia pagar um imposto, e o pessoal falava, eu tenho que ir lá no quinto dos infernos. Eu Então, vi, eu vi. isso, o professor mandou um link para vocês. São expressões que vão surgir nesse período. Agora o professor vai fazer correção das atividades. Essa semana foi, até o dia 30, foi passado para vocês sobre Conjuração Mineira, da página 8 até a página 13. Conjuração Mineira, certo, Senira, é isso mesmo. Obrigado. Página 8 a página 13. Um pouquinho de Minas Gerais, um pouquinho da Bahia. Página da atividade que o professor passou para pesquisar, página 12. Ô, professor, eu peguei umas atividades na escola e eu vi que tem uma questão que na folha tá 3, mas eu achei na página 13, a número 1, para assinalar verdadeiro ou falso. É para fazer ou não? Senira, pode repetir, fazendo favor? Eu peguei as atividades na escola e vi na plataforma que tá diferente, que nas folhas tem uma atividade que tá questão 3. Eu achei a mesma atividade na apostila, na página 13, número 1. Perfeito. Senira, o material que o professor faz impresso, o professor faz a partir da apostila. Então, é bem normal você estar encontrando essas questões, é bem sinalizado por você. Então, geralmente, quando o professor consegue pegar o mesmo exercício do LDI, o professor pega. Quando não, o professor cria o exercício. Então, é normal o que você viu, tá certo? Tá bom. Pessoal, na página 12, tem uma atividade lá falando assim, ó, essa imagem é da bandeira em 1798 e está pedindo assim, ó, que os revoltosos da Bahia criaram uma bandeira, né? E está perguntando qual os significados dessa bandeira. Alguém fez essa atividade? Não conseguiu fazer? Eu não fiz nenhuma das atividades ainda. Tá, então a gente vai conversar um pouquinho sobre o assunto. Página 12, então abre seu LDI, página 12. Já está aberto. Ok. Lá em cima tem uma bandeira. Vai ter uma bandeira e vai estar perguntando qual é o significado, por que foi feita essa bandeira, qual a intenção de estar colocando essas estrelas. A primeira parte, pessoal, a gente, no caso, se ler o assunto, vai ficar mais fácil. Quantas estrelas tem ali? Contando com a central 6. Isso, certo, contando com a central 6. A central foi colocada essa estrela para sentido da Bahia. Então, a estrela ela está já identificando o local, aí é Bahia. E agora, na página 11, são quantos pontos que os revoltosos estavam pedindo, solicitando? 5, não? Isso, 5. Então, a bandeira principal, a estrela principal é relacionada à Bahia. E as 5 estrelas menores ao redor
os significados são o que eles estavam defendendo, né? Se você tiver um lápis ou uma caneta, que seja, você pode, lá na página 12, colocar assim, ó, a estrela do meio você pode colocar Bahia, puxar uma setinha e colocar Bahia, e as estrelas do lado colocar assim, ó, os objetivos dessa revolta. Eu vou fazer. Pessoal, e ela vai ser criada também no mesmo formato da bandeira francesa, tá? Percebam que vai repetir da França, vai repetir a cor branca e a cor também azul. O que eu coloco nas 5 estrelas de fora, professor? Coloca os objetivos da conjuração ou da revolta, como você queira entender. Aí, a hora que você estudar, você abre na página 11 e você vai perceber cinco quadradinhos lá, os 5 pontos que eles estavam defendendo, né? Ok, coloquei já. Raquel, conseguiu fazer? Senira? Consegui, professor. Ok. Deixa eu ver aqui, Raquel. Raquel, página 12, lá em cima, tem aquelas estrelas, o significado dela. A estrela do meio significa Bahia, o local que aconteceu essa revolta, essa conjuração, e as Ah, tá, estrelas... sim, sim. Ok, Eu coloquei na central, eu coloquei a Bahia e na pequenininha eu coloquei objetivos. perfeito. E o formato da bandeira é o formato da França, tá? Por quê, professor? Porque eles se espelharam na Revolução Francesa. Agora vamos para a página 13. Professor, Oi, esse é as atividades do capítulo 5, parte 2, né? perfeito. Ok, só para ter certeza. Vamos para a página 13. Ô, professor, Oi, é para fazer na página 12, A e B? deixa eu ver se o professor... Deixa eu ver... Não, o professor não. O professor não pediu. Se você conseguiu fazer, ótimo. Depois eu vou conversar um pouquinho com vocês, porque esse aqui o professor não pediu, porque ele gera um pouquinho de polêmica. E dependendo do site que você abrir ou pesquisar, o site, às vezes, ele passa uma opinião, e o professor evitou isso, tá? Se alguém... O professor pede para a página 12 só pesquisar o significado dos símbolos, e daí a Isso, página 13, questões 2 e 3. perfeito. Pessoal, agora, eu considero a parte mais difícil desse capítulo, tá? A parte mais difícil, a questão 2 e 3. Se você conseguir entender isso, pessoal, assim, é ótimo para vocês, é um conhecimento que vai estar com vocês e futuramente vai ser pedido de vocês, e vocês vão ter isso. A 2 está pedindo assim, ó, o assunto é Conjuração Mineira e Conjuração Baiana. O assunto dessa parte do capítulo, a segunda parte que a gente está estudando essa semana. Professor, eu não sei o que é conjuração, professor, não sei. O professor já explicou. Se você tem dúvida, quando você lê essa... Seria algo semelhante a convocar? Não, não. O significado está lá na página 8. Página 8, o mesmo que conspiração. Futuramente, nos livros, nas provas, Enem, vestibulares, que seja, essa palavra vai continuar conjuração. E toda vez que você lê, escrever conjuração, você pensa sobre rebelião, revolta. Ah, conjuração baiana.
Professor, não faz sentido. Uma revolta, uma rebelião. Estão entendendo a lógica? É um sinônimo que pode ser, que ajuda você a entender. Conjuração, se for pegar o termo técnico, é uma conspiração contra uma autoridade constituída, coisa e tal. Aí, professor, como que eu posso me lembrar disso? Lembrando de uma rebelião, de uma revolta, já fica mais fácil de entender. Então, ajuda vocês. Então, está perguntando aqui, ó. O que tem de semelhante dessa revolta? O que teve de semelhante na revolta que aconteceu em Minas Gerais e lá na Bahia? O que teve de semelhante? Quais são as semelhanças? Vamos pensar um pouquinho. Vai, Luiz, pode abrir o microfone, pode falar. Não, só estou pesquisando aqui. Ah, tá. O que teve de semelhante? Vamos pensar um pouquinho, pessoal. Se vocês leram, assistiram a videoaula, a primeira semelhança lógica, uma coisa lógica que não serve nem para responder, mas o professor vai colocar. Elas ocorreram aonde? Portugal? No Brasil. Deu. Já tem uma semelhança, já ajuda a responder. Já é uma semelhança, tá? Já é o início, tá? Aconteceu no Brasil. Por que aconteceu essas duas? Por que será que aconteceu essas duas revoltas aqui no Brasil? Por que será? Teve influência de alguma coisa? Algo que me chamou a atenção em Conjuração Mineira, no texto da Conjuração Mineira, foi as palavras caráter elitista. Tem alguma coisa? Eu já vou chegar aí. O assunto que a gente estudou, qual é o nome daquele movimento que era contrário ao rei, que era contrário, que o dizia que o poder pertence ao povo? Qual é o nome daquele movimento? Democrático? No LDI volume 1, em sala de aula ainda, qual é o nome do movimento que foi um conjunto de ideias que criticava o rei, que dizia que o poder pertence ao povo, que tinha que ter uma vez... Né? Isso, um contrato social perfeito. Então, a segunda semelhança é o iluminismo. O que o iluminismo falava? Liberdade, igualdade, liberdade política, liberdade financeira, econômica, no caso, né? Então, primeiro ponto aconteceu no Brasil. Segundo, eles sabiam, aqueles intelectuais que viajaram lá para a Europa, que a gente conversou, do movimento chamado iluminismo. Então, no seu caderno, no seu LDI, que seja, você marca iluminismo, a outra semelhança. E a terceira semelhança, agora vamos pensar um pouquinho. O que esse movimento em Minas Gerais, o que esse movimento na Bahia queria? O que eles queriam? Queria viajar para a Lua, ir para Marte? O que eles estavam querendo, será? Em linhas gerais, eles queriam que Portugal continuasse mandando neles, eles queriam que Portugal continuasse no Brasil, eles queriam que a Inglaterra viesse, o que queriam? A proclamação da República? Proclamação da República. Agora vamos entender um pouquinho. O que é uma proclamação da República? É uma dependência de algum país? É uma independência? É independência. Perfeito, perfeito. Chegamos ao nosso raciocínio. Então, esse movimento, eles queriam a independência do Brasil. Isso, a independência política do Brasil. Fácil. Se você não anotou, o professor repete, olha só. De semelhante, essa é uma questão muito difícil, tá? De semelhante. Ocorreram no Brasil, é uma lógica, mas eu coloco, ajuda. A influência do pensamento iluminista, que pregava a liberdade, a igualdade, liberdade política, contrato social, que o poder pertence ao povo, mas só coloca só iluminismo. Isso aí a gente puxa depois. E, por fim, esse movimento queriam a independência do
Brasil, independência política, não queria mais que Portugal continuasse governando o país. Deu. Isso é de semelhante, tanto na Bahia como em Minas Gerais. E agora está perguntando, e a diferença? O que que acontece? Fala, Luiz. Duas diferenças agora. Isso, o que que tem de diferente agora? O que que tem de diferente? Na Bahia, Minas Gerais da Bahia. Página 8, pessoal, abre, tá em negrito, vai ajudar vocês, tá em negrito. O que que teve diferente aqui? Isso! O que que é isso, professor? O que que é elite? Pessoas pobres ou pessoas ricas? Pessoas ricas. Isso, lá em cima, no primeiro parágrafo, ó, militares, funcionários da coroa, médicos, A elite do povo, né? mineradores. Isso, elite. Elite. Isso, em Minas Gerais foi feito pela elite, o caráter elite. As pessoas ricas que fizeram, os donos, as pessoas proprietárias, funcionários do governo, esse caráter de elite. Qual é a outra coisa? Então, assim, não foi o povo que fez esse movimento. Não foi o povo que. Não foi o pessoal rico, porque o pessoal rico estava se sentindo prejudicado. Por isso, em outras palavras, tá? Qual a outra coisa que em Minas Gerais eles queriam? O que será? Vamos pensar um pouquinho. Olha lá, página 8, página 9. Ô, professor, Oi. na Baiana eles queriam a libertação dos escravos? Perfeito. Ó, eu vou só acabar. Obrigado pela sua resposta. Ó, em Minas Gerais, quem fez esse movimento foram os ricos. E eles não queriam a libertação dos escravos. Professor, como é que eu resumo liberdade para os escravos? Uma palavra chamada Abolição? Isso, perfeito. Então, em Minas Gerais, esse movimento foi feito pela elite e não queriam a abolição, não permitiam. Por que não permitiam a abolição? Porque se eles eram fazendeiros, mineradores, ricos, eles tinham escravos. É uma lógica, isso é uma lógica fácil de entender. Se foi feito pela elite, é uma lógica que naquela época, quem trabalhava nas minas? Os escravos. Então, é uma lógica que eles não queriam dar liberdade aos escravos. Obrigado, Senira, pela complementação. O Luiz e a Senira fecharam bem essa questão. E o que teve na Bahia? Vamos pensar um pouquinho. Na Bahia, quem que fez na Bahia? Não foi a revolta dos alfaiates? Dos alfaiates. Isso, certo. Ó. Não, isso é sinônimo. Revolta dos alfaiates. Alfaiates e Conjuração Baiana é o mesmo nome para isso, tá, pessoal? É o mesmo nome. É o mesmo nome. É a mesma coisa falar professor de História e Tiago Nilson. Pessoal, alfaiate é uma palavra utilizada para quem faz roupa, tá? O que teve na Bahia que não teve em Minas Gerais? Foi o caráter popular. Perfeito, perfeito. A Conjuração Baiana possuiu membros de tanto da elite quanto artesãos e pequenos comerciantes. Professor, traduz essa segunda linha do LDI da página 11. Na Bahia, houve caráter popular. O que é popular? Povo, pessoas pobres. Houve participação popular, em sua grande maioria, tá? Popular, a gente está falando de povo, a grande parte da população, tá, pessoal?
Popular, povo, população, mesma coisa. Então, e os pobres que participaram, na sua grande maioria, desse movimento, tá, pessoal? Rico participou sim, mas o povo participou desse movimento. Qual outra coisa que a gente pode destacar na Bahia? Já, o primeiro a gente já sabe. E o segundo, o que a gente pode destacar na Bahia? A resposta da Senira para a mesma questão. Na Bahia, eles queriam a... Diminuição dos impostos, abertura dos portos, aumento do salário para os soldados, abolição da escravatura e proclamação da República. Isso, esses 4 pontos, 3, 4 pontos, são até parecidos com o de Minas Gerais, mas o de diferente é a abolição da escravatura. Que já Agora, colocamos. certo. Então, na Bahia, e na sua grande maioria o povo participou, eles queriam a abolição da escravatura, que traduzindo, é a liberdade para os escravos. E agora, para entender, por que eles queriam na Bahia? Por que eles queriam na Bahia dar a liberdade para os escravos? Porque... Por quê? Vamos pensar um pouquinho. Eles queriam igualdade. Igualdade, Liberdade, certo. igualdade e fraternidade. Quanto à escravidão, os sediciosos baianos, diferente dos mineiros, não tinham dúvidas. Todos os negros e castanhos serão libertados para que não exista escravidão de tipo nenhum. Certo. Democrático, livre e independente. Tá no trechinho final da página 11. Sim. Mas de uma maneira bem básica. Por que em Minas Gerais eles não estavam querendo a abolição da escravatura? Professor, porque eram os ricos, e os ricos tinham escravo. Deu. E na Bahia, por que eles estavam querendo dar liberdade para os escravos? Porque era o povo todo. Povo todo e muitos escravos ou libertos já estavam participando do movimento, tá, pessoal? Entendeu? Então, a grande lógica é essa. A grande lógica é a grande questão para a gente entender um pouquinho. O iluminismo sempre falava de liberdade, igualdade, né? Sempre falava de igualdade entre as pessoas, liberdade. Mas igualdade para quem? Igualdade para quem? Se for pensar um pouquinho sobre hoje, igualdade para quem? Para quê? De quem? Quem quer igualdade? De que maneira que é essa igualdade? Para em Minas Gerais, igualdade para nós que somos ricos, que temos dinheiro, nós queremos a independência do Brasil. Nós queremos, mas eles já são escravos. Então, isso sempre varia, é polêmico, tá, pessoal? É muito polêmico. Falar um pouquinho. Liberdade, o movimento iluminista queria liberdade, tá? Mas de liberdade de quem? Se uma pessoa ela é escrava, se uma pessoa é presa, se a pessoa é... Então, nós temos que sempre estar pensando um pouquinho sobre isso. É igual hoje. Como que a gente pode definir um pouquinho sobre liberdade? O que a gente pode falar sobre liberdade? As pessoas têm liberdade? Opa, tem lei? Ou tem limite? Então, sempre depende, tá, pessoal? Isso é interessante a gente pontuar. A liberdade é algo relativo, né? Sim, justamente, igualdade também. Igualdade. Você tem um prato de comida na mão e tem uma pessoa que não tem nada. Aí você diz, nós estamos vivendo num país que tem a igualdade entre as pessoas. Opa, nós temos que pensar isso. Então, sempre tem que... tudo que a gente lê, estuda, a gente tem que refletir um pouquinho. Os europeus queriam igualdade, mas quando ia para a África, acabava colocando todo mundo como escravo. Pessoal, a número 3.
3 é uma pergunta, da página 13 é uma questão técnica, tá, pessoal? Uma linguagem Professora, muito... aquilo que você falou antes, de igualdade ser uma coisa relativa, é verdade, porque o pobre só empobrece e o rico enriquece. Porque o de cima sobe e o de baixo desce. É um trecho de uma música ainda, né? É, e o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre, né? Mas ainda bem que o oitavo ano 12 é rico em conhecimento, isso é importante, né? Vamos Tem para a terceira. preguiça também, né? Porque só tem 3 alunos aqui. Mas quem está ganhando, quem está sendo despertando o interesse são vocês, tá, pessoal? Tudo depende, primeiro, de ter interesse e força de vontade, e vocês já estão partindo disso. Num momento muito difícil que nós estamos vivendo, um momento histórico do mundo, das pessoas, das relações, das instituições, dos casamentos, dos empregos, dos produtos, vocês estão largando na frente. Vocês conseguem, sozinhos, Tudo dá até uma preocupação, né? Porque, tipo, a professora de artes, a professora Giovana, é até um exemplo, porque ela tá grávida, né? Sim, O filho dela vai nascer daqui a pouco. verdade. É um ótimo exemplo para ser representado nesse período difícil. Número 3 está falando assim, ó, resiste com as ideias iluministas, de que maneira que eles não concordavam que o Brasil era governado naquela época. O iluminismo apoiava bastante o poder do povo. Perfeito. E o Brasil colônia era exatamente o oposto, justamente por ser principalmente criado pela escravatura. Perfeito. Professor, traduz o que o Luiz falou, professor. Vamos traduzir. O Brasil era colônia. O que significa isso? O Brasil era mandado, governado, era território de Portugal. Brasil colônia, Brasil território de Portugal. O iluminismo falava que liberdade do povo, igualdade entre as pessoas, o rei não poderia governar, precisava ter um contrato social, o rei não poderia governar com todos os poderes, precisava ter um contrato entre as pessoas. Então, em outras palavras, resumidamente, a gente pode fazer uma redação de 80 linhas sobre isso, o tema é amplo, mas as ideias iluministas queriam dar o sentido de liberdade. O Brasil não ser mais dependente, ser colônia de Portugal, porque lá em Portugal era um rei que governava, e, logicamente, ele governava o Brasil. Se você for construir uma redação, se você quiser colocar uma frase aí, você coloca assim, ó, o iluminismo, combatia o absolutismo monárquico, ou o poder do rei. Eu vou colocar uma frase e eu explico. Fala, Luiz. Além disso, a escravidão também, né? Era combatida pelo iluminismo. Não diretamente, mas... Aí entra a questão, né, Luiz? Depende de quem está valendo, né? De quem, né? Na Bahia, o É o poder iluminismo... do povo. E depende da sua própria interpretação de povo. Para os portugueses, povo era quem era português. Perfeito. E assim, ó, na Bahia, a igualdade, a liberdade para todos. Mas em Minas Gerais, não, para os ricos. Pessoal, eu coloquei de maneira muito simples, resumida, a resposta da número 3, ó, no chat de pergunta, tá? Falta 3 minutos, então, faltam 3 minutos, e o professor quer
Se teve alguma dúvida, não entendeu algo, faz a sua mensagem. O professor quer dar parabéns para vocês, Senira, Luiz, Raquel. É um hábito que vocês têm um interesse, e isso que vocês estão criando, futuramente vai dar para vocês muito, tá? Vai acrescentar muito no conhecimento, no seu comportamento, na parte intelectual. Participam das aulas, fazem as atividades, correm atrás, mostram esforço, interesse, e isso que futuramente uma empresa vai precisar, é isso que futuramente um profissional vai ter que ter, e isso, professor, tem um desejo de ser um empresário vai ter que ter, sempre estar mostrando interesse, esforço, e estar sempre preocupado com tudo. Então, meus parabéns para vocês, e continue assim, tá, pessoal? Não importa se 100 pessoas não estão interessadas ou não querem nesse momento importante, vocês se preocuparem com vocês. Eu tenho a minha responsabilidade, tenho meus compromissos e eu vou cumprir as minhas obrigações. E isso é importante, tá? Meus parabéns para vocês, e pode ter certeza, daqui 10 anos, 15 anos, a hora que você estiver com 30 anos de idade, vocês vão estar lembrando, teve um momento muito difícil que eu precisei mostrar interesse, esforço, e graças a isso eu consigo hoje fazer muitas coisas e correr atrás de muita coisa. Então, meus parabéns para vocês, tá certo? Uma boa sexta-feira, uma boa tarde, bom final de semana, Senira, Luiz, Raquel, tudo de bom para vocês. E tudo que precisar do professor, mande mensagem, e o professor rapidamente estará respondendo às suas mensagens. Obrigado, professor. Gostei bastante da aula, bem interessante o conteúdo. Eu estou gostando bastante de história. Tá certo, Luiz. Fico contente com a sua participação. Até a próxima. Bom fim de semana. Obrigado, Luiz. Tchau, professor. Tchau, professor. Bom final de semana para o senhor. Tá certo. Muito obrigado, tá, Senira, pela participação. Obrigado, Raquel, pela participação. Um bom final de semana para vocês. Um grande abraço. Tchau. Tchau.